Regina, vem para cá porque agora nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu moro em prédio, eu moro em condomínio, você também mora, né, Regina? Sim. Pois é, agora, como é a convivência junto com os outros vizinhos? São muitos os problemas, né? Pois é, som alto, latido de cachorro, festas que nunca terminam, motivos não faltam para discussões entre os vizinhos, É né, verdade. Douglas? Olha, a Polícia de São Paulo, para você ter uma ideia, recebe mais de 2.000 ligações, Regina. 2.000. 2.000, justamente por causa Por do... dia, 2.000 por dia. É verdade, por dia. Sabe por quê? Justamente por causa do desentendimento entre os vizinhos. E as brigas entre os vizinhos só perdem para as de família. Cheio. E olha, há casos, Regina, que vão até parar na justiça. É o que a gente vai ver agora numa reportagem especial do Se Liga. Vida em condomínio. Se liga. Em um condomínio com 7 prédios e 1.600 moradores, desentendimentos entre vizinhos não são raros. As reclamações mais constantes é barulho de salto, é cachorro, é barulho de criança. Eu resolvo intermediando, que sempre prevalece o bom senso. Mas quando só uma boa conversa não é suficiente para acalmar os ânimos e acabar com as diferenças, é comum uma briga entre vizinhos se transformar em caso de polícia. As reclamações vêm aqui para o Centro de Operações da Polícia Militar. E como que eu faço aqui? A bola das crianças caiu aqui fora na rua, a vizinha pegou a bola e disse que não vai devolver. A bola ia fazer barulho, ela acabou de chegar do médico e quer dormir. Só que as crianças estão de férias, não tem como eu ficar com 5 crianças dentro de casa sem fazer barulho. Aguarda a viatura aí, senhora. Tá, obrigada. Polícia Militar, tenha uma boa tarde. A Polícia Militar ela vai para o local, a partir do momento que são acionados, para evitar um mal maior. E muitas vezes uma simples conversa acaba se resolvendo. Em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, o motivo da briga foi uma festa de debutantes. O aniversário começou às 7 da noite em um clube. 1h30 depois, incomodada com o barulho, uma vizinha chamou a polícia. Os PMs consideraram o volume do som adequado. Às 9 da noite, os policiais foram chamados novamente, desta vez acompanhados da vizinha incomodada. Ela se exaltou e, de acordo com a mãe da aniversariante, fez os convidados irem embora. Conclusão, a festa acabou 2 horas depois de ter começado. A mãe da debutante entrou na justiça com uma ação de danos morais, pediu R$8.000 de indenização e já ganhou em primeira instância. Então aquela pessoa que reclama, ela tem que estar realmente fundamentada, embasada, para que a ação não se reverta até contra ela. E ela venha depois a sofrer um processo por conta de uma reclamação indevida. Pois, mas um pouco de bom senso também ajuda, né, a evitar muita confusão. Se você tem dúvidas sobre o assunto, pode mandar para cá. No Twitter é @seligabr. Nosso e-mail é seligabrasil@redetv.com.br. Muito Mas bem, calma, Douglas. nós vamos continuar falando sobre esse assunto aqui no nosso programa. E para viver em condomínio, a gente, como nós vimos na reportagem, não é tarefa fácil. E para tirar suas dúvidas sobre como conviver com os vizinhos, convidamos o Sérgio Castro, ele que é diretor de condomínio do Secov. Sérgio, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Se Liga Brasil para tirar nossas dúvidas e as dúvidas dos telespectadores que estão em todo o Brasil nos acompanhando. Primeira pergunta que eu faço para você, a figura do síndico no condomínio. Essa pessoa, ela está única e exclusivamente, ela deve estar única e diretamente ligada 24 horas e à disposição dos condôminos durante todo o dia? Bom dia, Douglas. Bom dia, Regina. Não, o síndico é o representante legal do condomínio, mas ele não pode ficar 24 horas no condomínio. Ele trabalha normalmente, mudou aquele síndico de pijama que nós falávamos, acabou. Hoje o síndico sai de manhã, volta de noite. Por isso que o mais importante para uma melhor convivência em condomínio é você conhecer as regras do seu prédio. Todo prédio tem a convenção do condomínio e o regulamento interno. Lá estão inseridas as principais regras do jogo para conviver bem e para morar bem naquele prédio. Agora, Sérgio, inquilinos têm direito a voto nas assembleias? Atualmente, depois do novo Código Civil, não tem mais direito a entrar diretamente na reunião e participar dela. Para participar da assembleia, o inquilino tem que ter uma procuração do proprietário. Sem essa procuração, ele não pode ter direito a voto na reunião de assembleia do prédio dele. Ô Sérgio, mas isso não complica um pouco a situação? Porque se o sujeito está alugando o imóvel dele, ele não mora lá, então como é que ele vai opinar no que diz respeito ao dia a dia das pessoas? Não seria melhor o inquilino participar da assembleia?
Sem dúvida. Por isso que é importante o inquilino, previamente, toda assembleia tem um prazo de convocação, normalmente uma semana, no mínimo, de antecedência. E ele vai ter esse tempo para procurar o proprietário dele, pedir essa procuração para poder participar. Com essa procuração em mãos, é como se o próprio proprietário estivesse presente na assembleia e vai poder votar nos assuntos da ordem do dia. Perfeito. Agora, Sérgio, nós fomos às ruas de São Paulo para saber e trazer as dúvidas das pessoas e, é claro, para você responder. Vamos acompanhar a primeira pergunta. Até que hora nós podemos ouvir música alta no condomínio? Meu Deus, Ela é música festeira. alta, hein? Esse é um problema constante, né? Então, aqui em São Paulo, nós temos a lei do silêncio, que seria limitado às 10 da noite, 22 horas. Então, após esse horário, nós temos que lembrar que condomínio é uma moradia coletiva. Não importa o padrão do prédio, é uma habitação coletiva. Por isso tem que respeitar as regras. Eu estou fazendo uma festa em casa e o meu vizinho acabou de chegar cansadíssimo do trabalho e ter uma reunião cedo amanhã. Precisa descansar. Então esse respeito tem que haver, que se ultrapassar esses limites, a briga vai acontecer. E é isso que normalmente acontece. A pessoa está dando uma festa, ele está preocupado com a festa dele e esquece que embaixo e em cima tem vizinhos precisando descansar. Mas, Sérgio, então, assim, o barulho tem que parar, a música tem que ser desligada até às 10 da noite. Mas durante todo o dia, a música pode continuar e às 10 horas ser desligada? Ou tem um tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas? A gente já tem o barulho natural da cidade. Então, em casa, se você tiver ouvindo um som normal, não vai atrapalhar ninguém. E mesmo porque nós estamos no horário comercial, né? Acho que o pessoal tem que ter mais tolerância. Boa. À noite, o som passa muito fácil para os outros ambientes. Aí que mora o perigo e o cuidado tem que ser maior. Então, não é que a pessoa precisa desligar o som, mas tem que abaixar o som. Tá. E o problema maior acontece no salão de festa do condomínio. Aí você tem que conhecer o regulamento interno, o regimento interno do seu prédio. Durante a semana, normalmente é um horário, até 10, 11 horas, e no fim de semana, às vezes as pessoas são um pouco mais maleáveis. Aí pode limitar até meia-noite, 1 hora. Agora, a gente tem que entender que salão de festa é limitado ao salão de festa. E as pessoas pegam o salão que é pequeno, tá calor, colocam a caixa de som para fora, fica lá fora na área comum, e aí a briga não fica só com os moradores do prédio, se estende aos vizinhos. É verdade. Porque aí começa a ter reclamação dos prédios ao lado. E muitas vezes essas brigas, como foi falado na reportagem, termina com a presença da polícia. Ok, Sérgio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e você continua conosco, né, das 10h30 às 11h no portal aqui, conteúdo exclusivo da Rede TV. Agora ele falou umas palavras que eu acho que tem tudo a ver com a vida em condomínio. Tolerância, bom senso, né? Se for levar tudo a ferro e fogo, fica difícil.